Leitura diária da Bíblia. Hoje, dia 18 de outubro de 2024, iremos ler dos capítulos 8 ao 11 do Evangelho de Jesus segundo Mateus. A cura de um leproso, capítulo 8. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. A cura do servo de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está em minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. A cura da sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Muitas outras curas. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: Sigam-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus acalma uma tempestade. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriram o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A cura de 2 endemoniados gadarenos. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho, e eis que gritaram: O que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: Se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Pois vão. E eles, saindo, entraram nos porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos fugiram, e chegando à cidade,
anunciaram todas estas coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Capítulo 9. Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: Ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que vocês estão pensando mal em seu coração? Pois o que é mais fácil, dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou dizer: Levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus que tinha dado tal autoridade aos homens. O chamado de Mateus. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: Quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. A questão do jejum. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: Por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira o pedaço de roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. O pedido do chefe da sinagoga. Enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que o chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha morreu agora mesmo, mas vem pôr a mão sobre ela e ela viverá. E Jesus se levantou e o seguiu, juntamente com os seus discípulos. A cura de uma mulher enferma. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesma: Se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã. A ressurreição da filha do chefe da sinagoga. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas, quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela terra. A cura de 2 cegos. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando: Tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou na casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: Vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou os olhos deles, dizendo: Que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disto. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. A cura de um mudo endemoniado.
Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. A compaixão de Jesus. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Os 12 apóstolos. Os seus nomes, capítulo 10. Tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, filho de Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. As instruções para os 12. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se porém não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. As admoestações. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio dos lobos. Portanto, sejam prudentes como a serpente e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto ou como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará ao filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebul, quanto mais os membros da sua casa. A quem temer? Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz, e o que digo para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma.
Pelo contrário, temam aquele que pode perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Confessar e negar a Cristo. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele em que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. As dificuldades. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida a perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. As recompensas. Quem recebe vocês é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá sua recompensa. Jesus prega nas cidades. Capítulo 11. Quando Jesus acabou de dar estas instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Os mensageiros de João Batista. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: Você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: Voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava por vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a que compararei esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem: Ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e as pessoas dizem: Eis aí um glutão e um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Ai das cidades impenitentes. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de vocês, Corazim! Ai de você, Betsaida!
Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Será jogado no inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que, no dia do juízo, haverá menor rigor para a terra de Sodoma do que para você. Jesus, Salvador dos humildes. Por aquele tempo Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.